boa tarde a todos que estão chegando aí, então, no nosso aulão sobre os tópicos aí de crédito rural. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado. O Evandro, nosso fiel aluno, aí sempre presente em todos os aulões. Rafael Condado, doutor Rafael Condado, Letícia Nogueira, Paula de Oliveira, todos sejam muito bem-vindos. E para não nos alongar muito aqui, vamos imediatamente já dar início à nossa aula e eu gostaria de começar agradecendo a presença dos nossos ilustres professores aí, né? Doutor Marcos Reis e doutor Marcos Okamura aí, que estão hoje nos abrilhantando esse aulão da Verbo Jurídico com seus conhecimentos e prontamente aceitaram o nosso convite. Então, em nome da Verbo Jurídico, eu agradeço muito a disponibilidade dos professores. Muito obrigada mesmo. Olha, essa semana nós tivemos muitas novidades aí nesse cenário do que tange a crédito rural, né? E a principal delas, então, foi a divulgação do nosso Plano Safra. Plano Safra é esse que todos os anos o governo federal divulga, conhecido Plano Agrícola da Pecuária, mas que nós chamamos Plano Safra, né? Divulgando aí os montantes de recursos e as condições que devem ser observadas pelas instituições financeiras que compõem o Sistema Nacional de Crédito Rural. É através também do Plano Safra, gente, que as diretrizes do crédito rural estão colocadas em práticas por essas instituições, favorecendo aí ao acesso dos produtores rurais às operações de custeio, investimentos, comercializações. O Plano Safra, ele traz mais informações também sobre assistência técnica, extensão rural, crédito, seguros agrícolas, preços, comercializações. Então, o plano agrícola pecuário, ele não serve apenas para definir lá os encargos das operações. Ele traz inúmeras informações que vão sinalizar para as instituições financeiras que compõem o Sistema Nacional de Crédito Rural, mas também sinalizar para aquelas outras instituições fornecedoras de créditos lá no crédito extraoficial. E nesse crédito extraoficial, nós também tivemos novidades aí com a publicação da Lei do Agro, né? Apelidada Lei do Agro aí, e que trouxe inúmeros instrumentos aí que vão poder fomentar a divulgação e o incentivo aí do crédito para o produtor rural. Instrumentos esses que agradaram a uns e não agradaram a outros, né? O produtor rural não ficou muito satisfeito com alguns daqueles instrumentos, mas o financiador se sentiu mais seguro para investir no agronegócio brasileiro. E a gente sabe que crédito rural é uma das maiores dores aí que nós temos no nosso agronegócio. Tratando do assunto aí, doutor Marcos Reis, gostaria já de passar a bola imediatamente para o doutor, que é um conhecedor do tema aí, autor dos livros. Não, Marcos Reis vai ser o Marcos Reis do livro Crédito Rural, tá? Esse aqui, ó, gente, para vocês não ficarem mais com confusão, tá? E o doutor Marcos Okamura, não vou chamar Reis, Okamura, me corrige, Marcos. Okamura, né? Tá certo? É o autor desse livro aqui, Arbitragem no Agronegócio. Então, para não causar mais confusão entre os nossos alunos, aí estamos esclarecidos. Então, toda vez que eu falar Marcos Reis, é o Marcos Reis do Crédito Rural, ok? Então, passando a bola aí para o doutor Marcos Reis. Por favor, doutor Marcos Reis, nos atualiza aí um pouco sobre esse Plano Safra e sobre os principais títulos que nós temos hoje disponíveis aí para os tomadores de crédito e os nossos produtores rurais aí, e as seguranças que a gente pode buscar trazendo nessas operações de financiamento. Bom, obrigado, Odara, obrigado ao meu xará, Marcos Okamura Reis.
Você sabe, Marcos, que teve um amigo que recebeu o post ontem, que nós fizemos a divulgação aqui pelo escritório, ele falou assim, ué, quem é esse outro? É teu filho? Eu falei, pô, filho não, né? Tem idade para ter seu filho, né, Marcos? Ele perguntou se você era meu filho, né? Eu falei, não. Esse é um amigo, tal. Vai amanhã que você vai conhecer. Pois bem, pessoal, muito obrigado à presença de todos. Nós estamos aqui em pleno sábado, apesar da pandemia, é um dia de descanso. E é uma honra estar com vocês para compartilharmos conhecimento com relação ao agronegócio e, mais especificamente, numa área que eu gosto e escrevo, que é o crédito rural. Tá? Eu preparei uns slides para conversar com vocês. Isso aqui são 2 dos meus livros, né? Um é o Crédito Rural, tem o Manual Jurídico da CPR, a turma procura muito o Manual Jurídico da CPR, e tem outros que eu fiz em coautoria também, mas a livraria atual, Odara, a GEM, ela não deixa mais publicar o Manual Jurídico, porque, mesmo sendo um pouco diferente, ela diz que um livro concorre com o outro. Então, eles são muito profissionais. Falei, tá bom, tira o que tem de melhor, coloca no crédito rural e vamos embora. Falei, tá ótimo, né? Pois bem, pessoal. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho... Exato. Oi? Vamos falar um pouquinho, então, de crédito rural, né? O crédito rural brasileiro, ele nasceu, costumo dizer, na década de 30, tá? Com a primeira lei que tratou do crédito rural foi a Lei 492 de 1937, a famosa Lei do Penhor Rural. E aqueles que não sabem, foi através dessa lei que surgiu a primeira cédula de crédito brasileira, que é a famosa cédula pignoratícia, tá? Como é que funcionava essa cédula? Era feito um instrumento de penhor levado até o cartório de registro de imóveis, registrava-se e desse registro poderia, a pedido do credor, se extrair uma cédula. Então, quem emitia a cédula era o oficial do cartório de registro de imóveis. Então, e ainda é, porque a lei está em vigor, o primeiro tipo de cédula, mas que não está mais em uso, tá? Eu costumo dizer que, nos meus estudos, o crédito rural dessa época é conhecido como... o agronegócio dessa época é conhecido como agro 1.0. E o crédito que amparou este agronegócio é conhecido como crédito agro 1.0. Tá? Nosso tempo é curto, já tinha mais o que falar, mas eu vou dar só uma passada. Em um outro dia, nós podemos, uma outra oportunidade, mergulhar em cada um desses temas. Tá? E assim foi, década de 30, 40, 50, aquele crédito arcaico, a agricultura era muito arcaica, até que nós estamos na década de 60 em pleno regime militar. Essa época foi conhecida como a Revolução Verde. Foi marcada pela modernização da agricultura e a introdução das primeiras máquinas e fertilizantes na lavoura. Por que virou a Revolução Verde? É porque o regime militar incentivou o agronegócio? Não. O governo militar da época, preocupado com as nossas fronteiras, falou assim, nós precisamos ocupar o Brasil. Está tudo muito aqui para o leste, nós temos que povoar o Brasil. Como é que nós vamos fazer isso? Falou assim, vamos plantar, vamos incentivar a derrubada de mata e plantio, que assim nós estaremos ocupando o nosso espaço. Ele era muito preocupado com as fronteiras. E assim aconteceu. Só que, quando os produtores rurais foram para o interior do Brasil, eles precisavam de quê? De financiamento. Aí o governo falou, bom, eles cumpriram a parte deles, agora eu preciso cumprir com a minha promessa. Então, nós precisamos levar meios para que o crédito para financiar esse produtor rural. Foi então que, em 1965, foi criada a Lei do Crédito Rural, que é a Lei 4.829 de 1965. Tá? Em 1960, então, estava ali institucionalizado o crédito rural. Em 1967, bom, está institucionalizado o crédito rural, nós precisamos instrumentalizar.
Quais serão os instrumentos do crédito rural? Foi aí que surgiu o Decreto-Lei 167 de 1967, que foi a criação das primeiras cédulas de crédito. As primeiras cédulas rurais são as pignoratícias. As primeiras cédulas de crédito vieram com o Decreto-Lei de 1967, o 16767, que é utilizado até hoje. As cédulas de crédito são usadas principalmente pelo Banco do Brasil, tá? E previa taxas de juros naquela época de 15% ao ano, só, sem correção monetária, tá bom? O agronegócio dessa época ficou conhecido como Agro 2.0. E o crédito que veio a amparar esse agro, essa história, foi o crédito Agro 2.0. Chegamos à década de 70, surge a Embrapa como instituição que incentivou muito as pesquisas, foi o grande avanço do agronegócio brasileiro, quando o governo mandou mais de 2.000 agrônomos, engenheiros agrônomos para o exterior, principalmente para o Canadá, para que eles pegassem, aprendessem o que tivesse de melhor e trouxessem para cá. E a Embrapa começou, então, a soja, naquela época, era uma soja de inverno, não existia a soja de cerrado, essa soja, por exemplo, essa soja que é plantada como hoje é no Brasil. Mas a Embrapa começou a fazer as modificações genéticas, os estudos, e adaptar milho, sementes de milho, de soja, de algodão, do próprio café, trazendo, então, uma melhoria e um avanço muito grande para o nosso agronegócio. Tá? A década de 80 foi marcada pelos primeiros contratos de troca. O principal deles é a soja verde. E foi uma época de hiperinflação. O que aconteceu? O Brasil estava assolado por uma crise violentíssima. Em hiperinflação, e vocês lembram que eu disse ali atrás que o juro era de 15% ao ano? Né? A inflação, no final da década de 80, eu já trabalhava no Banco do Brasil. E eu me lembro de um mês que a inflação chegou a 82% no mês. Tá? E a média do final da década de 80 era 30%, 30 e poucos por cento ao mês. O que acontecia, então? O crédito rural chegava através dos gerentes do Banco do Brasil, que naquela época mandavam mais que o prefeito, eles tinham dinheiro, né? Então eles eram mais importantes para as pequenas cidades do que os próprios prefeitos. E o gerente, então, tinha duas metas. Banco do Brasil, sociedade de autarquia mista, ele tinha a meta do crédito oficial, que era a meta de empréstimo a juros subsidiados, né, ditos subsidiados. E a outra, os outros 49%, os outros 50% dos acionistas privados, ele tinha a meta do gerente de um banco de varejo, que também abraçava a captação de recursos. O que acontecia? O crédito chegava, ele chamava os principais produtores, aqueles que eles mais gostavam, que dava o uísque para eles, que levavam para jantar, e falava assim, olha, está aqui, chegou o crédito de custeio. Mas, olha, o juro está 15% ao ano, você não quer manter esse dinheiro aplicado aqui comigo? Você ganha 30% ao mês e paga 15% ao ano. Né? O que aconteceu? Declínio do agronegócio, declínio do investimento no agronegócio, porque passou-se a especular financeiramente e automaticamente o pessoal não plantava, não cultivava, não levava adiante o financiamento do agronegócio. O que aconteceu? Com esse declínio, mais hiperinflação, mais arroxo fiscal, o governo falou, não aguento mais. O que nós vamos fazer? Vamos baixar o juro. Aí ele falou, vamos baixar o juro de 15% para 3% ao ano. Mas então melhorou? Mais a correção monetária. E na época era TR. Então, seria os 30% ao mês, mais os 3% ao ano de juros. Né? E só que tem uma coisa, acabou o dinheiro. Não tem mais tanto dinheiro quanto eu tinha para financiar o crédito rural. Foi aí que as trades falaram o seguinte, falaram assim, nós já estamos no Brasil, e agora? Não queremos ir embora. Tá bom aqui para nós. Então, nós vamos fazer? Nós vamos ocupar o espaço que está sendo deixado pelo governo federal. Foi aí que surgiu, como vocês viram aí, os primeiros contratos de soja e o de soja verde. Né? Por quê? Porque as trades começaram a ocupar o espaço que antes era do governo federal, financiando diretamente o produtor rural.
Chegamos à década de 90. Um negócio evoluiu e nós chegamos ao barter e os novos títulos de financiamento privado. Temos aqui o embrião da era digital. Em 1994, como acabei de dizer, os novos títulos, né, surgiu a CPR, como primeiro grande marco do financiamento agropecuário privado. Década de 2000, nós temos a popularização da utilização dos meios digitais. 2004, surgem os novos títulos do agronegócio. Através da Lei 11.076 de 2004, vem o CDA, WA, CDCA, o CRA e o LCA. Eu tenho aqui que é o segundo grande marco do financiamento agropecuário privado. Por quê? O governo, então, ele foi se retirando, não tem mais dinheiro, ele começou a gostar disso. Ele falou assim, por outro lado, isso está interessante, mas eu preciso trazer leis e amparar o crédito privado. Por quê? Porque o governo, ele lançava dinheiro subsidiado e nessa época, 70, 80, se tinha uma seca, se tinha aquilo, ele dava anistia. A turma, então, pegava, aplicava dinheiro no banco, o dinheiro do Banco do Brasil ainda não pagava, as famosas anistias daquela época. Quando ele se retirou, os credores privados falaram, não, espera aí, comigo não, eu vou aplicar dinheiro aí, mas eu quero um justo retorno com lucro. Para isso eu preciso de garantias, para isso eu preciso de títulos ágeis, desburocratizados e tal. E aí o governo começou a criar. Então fez a CPR em 1994, em 2004 falou assim, bom, eu vou dar mais um passo. Vou criar a CDA, WA, CDCA, CRA e LCA. Tá? E assim foi evoluindo. Chegamos à década de 2010. A evolução foi tão grande que o Brasil já era player mundial na produção de alimentos. Surgimento das primeiras fintechs do agronegócio, das startups do agronegócio. O agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo. Esta época, entre a década de 60 e o final da década de 2010, ficou conhecida como Agro 3.0, e o crédito que amparou esse agro, Crédito Agro 3.0. Pois bem, o crédito rural atual, safra 2020 e 2021, eu trouxe aqui alguns números para vocês. Nós tivemos aqui um valor recorde, tá? Foram 236 bilhões de reais, sendo 179 bilhões para custeio e comercialização, 56 bilhões para infraestrutura. O Pronaf, que é destinado à agricultura familiar, ficou com 33 bilhões, juros de 2,75% e 4% ao ano. O Pronamp, que é para médios produtores, juros de 5% ao ano para comercialização, baixou 1% antes da safra passada, que foi de 6%. Para os grandes produtores, que englobam, são os produtores com faturamento bruto anual acima de 3 milhões de reais, o juro caiu de 8% ano passado para 6%. Só para vocês terem uma ideia, o Plano Safra 17-18 jogou no mercado 169 bilhões. O crédito privado, em 17-18, colocou 130 bilhões. O total, em 17-18, foram aproximadamente 300 bilhões, segundo a Exalc. Só o financiamento oficial esse ano foram 236 bilhões. Eu acredito, eu não tenho esses números, tá? Mas eu acredito que o valor que o mercado privado vai colocar no agronegócio é superior a esses 200 no mercado privado, superior a 236 do crédito oficial, tá? Eu posso depois voltar em mais detalhes, mas quer ver uma coisa? Eu deixei preparado aqui para vocês. Esses 236 bilhões, eles representam um aumento de 6,1% frente ao ano passado, tá? O governo Bolsonaro, ele reconhece o papel da agricultura e do agronegócio, a importância para o pós-Covid-19, para a retomada da economia. Esperava-se que menos 1% em tudo, tá? Só que o grande problema desse ano foi a briga do Ministério da Agricultura, briga, modo de dizer, aspas, mas a luta para tentar baixar o spread bancário geral. Não se conseguiu para esse ano.
vamos continuar tentando para safras passadas, e aquilo que o Dara começou a falar, ele puxa o crédito oficial, então ele está diretamente vinculado ao sistema privado. Então, não deu para ser mais baixo, porque tem que ter uma equalização para os bancos privados. Tá? Eles esperavam menos 1% e não conseguiram. Aí os juros foram esses que eu acabei de dizer para vocês. O que teve a Moder Frota, os juros ficou mais alto, 7,5% ao ano, frente a 8,5% da safra passada. Houve um incentivo para a construção de armazéns nas propriedades, 2,2 bilhões. O programa de emissão de gases de efeito estufa, 2,5 bilhões, chamado Programa ABC. E os principais diferenciais com relação à safra do ano passado foi que os produtores terão acesso ao ABC ambiental com recursos para restauração florestal, voltada aí para contribuir com a adequação das propriedades rurais ao novo Código Florestal. Taxa de juros para esse financiamento, 4,5%. E a inclusão do setor sucroenergético, que foram os dois setores que sentiram muito a pandemia. Então, eles foram incluídos, eles serão beneficiados por crédito subsidiado a juro mais barato. Pois bem, vamos lá. E aí nós chegamos ao Agro 4.0, né? E o crédito que subsidia esse Agro 4.0, tecnificado, que usa tecnologia, é o crédito Agro 4.0. Por quê, gente? Porque o crédito está passando para o digital. Tudo está sendo digital. Eu faço parte de uma fintech de crédito rural chamada Nagro, N-A-G-R-O. E a Nagro fez a primeira CPR digital com o Banco do Brasil, 100% digital, com assinatura, com emissão digital, tudo digital, né? Não sei se a primeira nossa da Nagro, não sei se alguma outra fintech, startup, conseguiu fazer assim, mas eu não tive notícia. A Nagro faz uns 15 dias atrás, soltou a primeira CPR inteirinha digital, assinatura do produtor digital, do banco digital, tudo. Olha, foi num prazo muito recorde, foi coisa assim de 10 dias, tudo pronto, tá? Então, este é o crédito agro 4.0, não tem jeito. Ele vem com a internet das coisas, ele usa Big Data, ele usa inteligência artificial e usa blockchain, tá bom? Isso aqui é um exemplo de blockchain, que eu vou falar rapidamente, né? Então, cria-se um bloco, criado esse bloco, ele não se mexe mais. Aí, as transações do bloco seguinte, eles têm as novas transações e o que aconteceu no bloco 150, não tem como mexer mais. 152 tem as novas, mais 151, mais 150, e assim por diante, tá? A grande diferença do blockchain, ou seja, daqui para frente o crédito vai ser assim, utilizando o blockchain, é que tudo até hoje é centralizado. Então, nós precisamos de um banco que centraliza tudo, tá? Então, todas as informações, elas saem aqui de baixo, passam pelo banco, por exemplo, uma transferência bancária, sai vamos dizer, do sul, passa pelo banco e vai para o norte, sai de um lado e vai para o outro. O cartório centraliza tudo, é só ele que centraliza as informações. E no Big Data? No Big Data é tudo espalhado. Então, tem, por exemplo, 1000 computadores. Se um computador cai, tem mais 999, todos eles multiplicando tudo que foi depositado nesses blocos, né? Por isso que chama cadeia de bloco, blockchain. O futuro é isso, gente, tá? Muito rapidamente, para não tomar mais tempo, trouxe aqui mais um exemplo de transação certificada em blockchain, tá? E as diferenças entre processo de crédito rural e analógico e o digital. O processo analógico recebe pilha de documentos, o analista tem que ler, interpretar, validar cada detalhe, transferir para um software, emitir títulos e contratos, guardar registros e rezar para que tudo dê certo. Já o produtor rural, no analógico, tem que organizar papelada, enfrentar fila, conversar com o gerente, registrar tudo em cartório e não tem certeza se o crédito vai sair, tá? Então, ele é lento, burocrático, caro, incerto, intermediado, traz muita insegurança jurídica, pode levar entre 15 até 100 dias para a concretização e a natureza não espera esse processo.
O agro 4.0 não suporta mais essa ineficiência. Tá? Como eu disse para vocês, essa CPR, tudo isso aconteceu em 10 dias. E o digital? A documentação sempre vai estar atualizada, os números financeiros sempre consolidados, o maquinário conectado, registrando todos os parâmetros de performance e produtividade. A análise de crédito sempre estará um clique dos investidores no celular. A inteligência artificial utilizará todos os dados para um crédito na medida certa ao produtor, com risco adequado ao financiador. As assinaturas serão digitais, os registros serão em blockchain e a segurança e a velocidade serão imensas. Portanto, ele é rápido, eficiente, seguro e barato. Tá? Eu trouxe aqui mais um modelo de visualização, né? Tá tudo ligado numa plataforma só. Então, todas as informações financeiras do produtor rural, o score e o rating dele é sempre atualizado, o nível tecnológico que ele utiliza, se ele é um produtor tecnificado, se ele produz bem, todas as informações cadastrais vão estar o tempo ao vivo, a um clique, a hora que ele precisar, toda a parte escritural vai estar disponível, e o produtor rural, algo muito importante, gente, vai ter que estar em conformidade com o compliance do produtor rural. Por quê? Porque se ele derrubar o bioma amazônico, se ele brigar com a mulher, se ele matar alguém, tal, hoje em dia a internet das coisas procura tudo isso, vai trazer, e isso vai pesar na hora de conceder o crédito ou não. Tudo vai estar ligado como uma colmeia, o produtor rural vai ser o ator central, onde fundos, bancos, indústria, revendas, cooperativas e trades estarão interligados entre si e diretamente com o produtor rural. Passei pelos títulos do agronegócio, e passo a bola agora para a Odara e vamos para a próxima parte. O Marcos Xará, o Komura, deve colaborar com a gente aí. Você está em Miami aí, né, Komura? Estou em Miami. Está em Miami agora e pode ter informações aí do mercado americano para passar para a gente, das diferenças. Vamos lá, Odara. Devolvo a bola para você. Vamos lá. Parabéns, professor Marcos, pela explicação aí, trazendo para nós todo esse histórico aí do crédito rural, né? Fenomenal mesmo. É importante a gente conhecer as nossas origens, conhecer a história para entender o que esse agro de hoje, por que ele é assim. E a gente consegue identificar aí como as coisas demoram para acontecer aqui no Brasil, né? Porque nós já falávamos em títulos de créditos lá em 1937, ele foi evoluindo gradativamente até nós chegarmos, então, nesse crédito rural 4.0. Nós vemos o Estado centralizador de todo esse crédito se retirando um pouco, estimulando, então, o crédito extraoficial, e daí acontece o quê? Vem uma pandemia dessa e obriga o governo novamente a retomar aquele protecionismo um pouco até para tentar regular essas relações aí, apesar de ser o agronegócio que tem salvado a economia brasileira. Outras coisas que eu anotei aqui que eu acho que é importante nós mencionarmos, que um ponto positivo para o nosso plano safra, apesar de não ter satisfeito as demandas aí da maioria dos produtores rurais, haja vista que eles esperavam uma redução de juros maior em razão da redução da Selic, aí esperava-se juros de 2,5% a 3%, mas eu acho que o que aconteceria no momento de pandemia, onde o governo está fazendo um esforço fora do comum para conseguir reduzir juros e depois pagar essa conta do Covid lá no final, ele vai precisar arrecadar mais, mas nós vimos um esforço muito grande do nosso Ministério da Agricultura aí, principalmente do governo federal, em reduzir em percentuais de 2%, então, dependendo das categorias aí do aporte do produtor rural, saindo de 6, indo para 5, saindo de 8, indo para 6. Então, eu acho, assim, um ponto muito positivo do crédito rural. E vai tentar, por óbvio, né, sinalizar para as outras instituições financeiras aí
para tentar moderar esse crédito a uns índices, a umas taxas menores. É o que se espera, buscando mais segurança através desses títulos de créditos hoje disponíveis no mercado e que ainda demandam alguma regulamentação. Então, o agronegócio ele está evoluindo e os títulos e a forma de financiamento precisa evoluir junto, gente. Quando a gente vê aquela estrutura de colmeia apresentada ali pelo Dr. Marcos, a gente consegue ver que cada vez mais a necessidade de princípios de corporativa e de compliance aplicado as questões financeiras que envolvem o agronegócio, elas são crescentes, até porque quem está lá no topo dessa cadeia, emitindo ordens, emitindo comportamentos que se espera para esse agronegócio é o consumidor. E esse consumidor está muito exigente. Esse consumidor quer segurança alimentar. Então, quando a gente tem tudo interligado e se busca essas informações com bases em produtor com certificações, com produtores com selos de origem, passando essa segurança aí no produto que produz lá no final e que vai chegar em todos, acho que é 80 países, né, que o agro brasileiro atinge hoje. Então, nós temos aí esse agro evoluindo e o sistema de financiamento junto com ele. Precisamos aprender a lidar com isso. Saber já que a gente está falando lá no 4.0, as estruturas de operações que nós vamos passar a lidar daqui para frente, eu convido, então, o Dr. Marcos Okamura nos trazer um pouco desse cenário aí do agronegócio, o nosso principal concorrente também, quem nos ensina muito, que a gente tem que aprender com quem está mais evoluído. E os Estados Unidos, nesse ponto, ele evolui muito porque investe em seguro, investe em um crédito mais, com os índices, com taxas mais reduzidas aí, e ele realmente dá uma segurança maior para o produtor lá. Marcos, conta para nós como está, como foi visto, então, esse plano safra brasileiro aí pelos Estados Unidos, que eu sei que eles estão sempre preocupados com o nosso agronegócio, né? E como funciona aí? Traz essa visão para nós desse mercado aí, desse país desenvolvido, dessa agricultura que investe muito aí no segmento. Tá bom. Obrigado, Dara, pelo convite para participar dessa aula de pós-graduação com todos os alunos. Parabéns, Marcos, meu xará, por essa palestra, essa explicação, esse histórico, que eu acho que a melhor pessoa que dá um histórico desde o início realmente do agro é o Marcos Reis, meu xará. Eu tive já a oportunidade de vê-lo em outras apresentações e sempre você aprende, cada dia que você vê uma apresentação dele, você aprende algum ponto, algum detalhe que passou despercebido. Então, parabéns, Marcos, é sempre bom ouvi-lo. Entrando na questão, um pouco já comparando o Brasil e Estados Unidos e Brasil-mundo, né, na questão do agronegócio, porque o Brasil representa muito para o mundo do agronegócio, não só para Brasil e Estados Unidos. E o primeiro ponto que eu queria comentar é com relação a essa questão de compliance e governança corporativa que você comentou, Dara. Isso é muito importante, porque os Estados Unidos e o mundo têm hoje uma política de investir em países que adotam regras de governança e compliance e proteção ambiental. Então, hoje, vou falar que eu acho que a bola da vez aqui nos Estados Unidos e para os investidores é o chamado Green Bond. Então, muito se fala aqui de querer investir no país, no Brasil, em produtores e quem consiga emitir o Green Bond. E o Green Bond vai passar por uma série de regras de compliance, uma série de regras ambientais, uma série de regras de governança corporativa. Então, tudo isso que vocês falaram é importante, porque, sem dúvida, o mercado de crédito ele evolui e as empresas que vão financiar vão se preocupar com as questões econômicas, ambientais, as questões de compliance, as questões de anticorrupção. Então, isso é uma tendência mundial e o Brasil está bem, eu acredito que o Brasil seguiu bem e fez a lição de casa bem com relação na parte do agronegócio. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Eu vou contar um pouco também de um caso interessante, que na MP do Agro, quando eu estava ainda em MP do Agro, não tinha sido convertido em lei, muitos investidores já queriam fazer operações e financiamentos e títulos com variação cambial, porque isso era um problema, era um entrave com relação a alguns investidores que não poderiam
ou tomaram o risco de crédito, ou achavam muito caro, risco de, desculpa, cambial, ou achavam muito caro você usar operações de hedge para mitigar essa questão do risco cambial. Então, muitos investidores ficavam fora desse mercado, queriam entrar, mas não tinham esse apetite. Então, com a nova lei do agro, que possibilitou essa questão da variação cambial, eu acho que o mercado se abriu mais ainda, né? Já tem um volume muito grande, mas acho que vai aumentar. E na época da MP do agro ainda, antes de ser convertido em lei, um cliente meu estava numa reunião em Nova York, uma empresa brasileira, na verdade um fundo brasileiro, e os investidores em Nova York já queriam fazer uma CPR com variação cambial. E aí ele me ligou da reunião, que estava lá com a presença de várias pessoas, inclusive estava o pessoal do Ministério, né, do Brasil, do Ministério da Agricultura, e ele disse: Marcos, vamos emitir uma CPR já com a variação cambial? E o pessoal está pedindo. Eu falei: não vamos emitir. Espera converter em lei, não vamos fazer essa loucura de emitir agora, antes de converter em lei, porque a gente sabe como funcionam as coisas no Brasil. Então, o risco de aí não converter em lei e essa discussão jurídica que aconteceria, mas eu tive que segurá-lo. Eu falei: não, segura, vamos esperar, vai ser convertido em lei, nós sabemos que o trabalho estava sendo intenso, então, a hora de converter em lei, faz a emissão do primeiro título aí com a variação cambial. Então, isso demonstra claramente a importância dessa nova lei. A importância dessa nova lei que dessa MP do agro, que foi convertida, agora a gente fala lei do agro, né? Que, sem dúvida alguma, vai aumentar o volume de financiamento do exterior no Brasil. Tá? Eu acho que isso é claro, eu acho que o Marcos, meu xará, também concorda com isso, e isso é bom para o país, é bom para o Brasil, sem dúvida alguma. Fazendo um link com a questão do crédito oficial, que vocês comentaram também, eu faço uma separação. Eu acho que o agronegócio brasileiro é muito grande. E o agronegócio brasileiro, apenas o crédito oficial é muito insuficiente. Então, se você olhar, por exemplo, o número do crédito oficial, que parece ser um número alto, então nós estamos falando dessa safra, se não me engano, 236 bilhões, né, de reais para o plano oficial desse safra 2020-2021, a pauta de exportação, o que foi exportado do Brasil em 2019, se não me engano, foi 100 bilhões de dólares. Então, olha só a pauta de exportação brasileira foi 100 bilhões de dólares. O crédito oficial, nós temos 236 de reais. Então, eu não tenho dúvida que, até aí, falando também dos números que o Marcos trouxe, que esse ano, a meu ver, o crédito particular, o crédito privado vai superar o crédito oficial, tá? E eu acho que muito ainda vai superar essa questão. E é importante, então nós temos que unir o crédito oficial e o crédito não oficial, o crédito privado, que a gente comenta, a gente diz no jargão que é o crédito privado dos fundos, dos bancos, enfim. E unindo esses dois, você vai conseguir atingir todo o agronegócio. Então, o pequeno produtor, no crédito oficial, o médio produtor, no crédito oficial, o médio para o grande produtor, vamos para os títulos, vamos para os créditos privados. Então, acho que isso é importante. E aí, como o Marcos também disse, a evolução e a necessidade de títulos ágeis e títulos seguros é muito importante. Então, a base dos títulos ágeis e a mãe dessa segurança veio com a CPR em 94, tá? Que a CPR veio primeiro em 94, eu acho que muitas pessoas também não recordam disso, mas de 94 a 2001 era a CPR só de entrega de produto. Não havia a CPR financeira, que é o título financeiro de pagamento em dinheiro, era a CPR em produto. Então, olha o tempo que nós ficamos de 94 para 2001 com só um título, e só um título que significava a promessa de entrega de produto. Tá? E aí, em 2001, veio a questão da CPR financeira, que falou: a CPR funciona tão bem, o histórico e a jurisprudência deu muito certo, a circulação da riqueza se deu muito bem, vamos criar a possibilidade de liquidação financeira dessa cédula de produto rural. E foi feita a lei e foi um sucesso novamente. Aí, de novo, 94, 2001, esperamos até 2004 para criar os novos títulos. Então, nós ficamos muito tempo com um título que é o mais ágil, porque existiam os outros títulos, como o Marcos disse, a cédula ignoratícia, enfim, mas com a CPR nós ficamos de 2004 a 2014, 94 a 2004 ou 14, 2004 foi, né, Marcos? A 11.076, acho que foi 2004, se não me engano. Então, nós ficamos muito 2004. tempo.
Então, de 94 a 2004, só com a CPR. Em 2004, quando veio os novos títulos com a Lei 11.076, olha só, essa lei criou o CDA e o WA. Já existia o CD e o WA, que é o Certificado de Depósito e o Warrant. Isso era uma lei de 1900. Então, o que ele fez? Essa lei falou, vamos utilizar uma lei antiga e vamos modernizar, vamos criar um CDA, então, o Certificado de Depósito Agropecuário. Vamos criar um WA, o Warrant Agropecuário. Então, vamos modernizar, vamos traduzir essas operações para o agronegócio. Então, foi criado esses dois títulos. Outro título que foi criado em 2004, o CRA, o CRA, Certificado de Recebíveis do Agronegócio. O que é o CRA? É o CRI, que é imobiliário, que nós já tínhamos o CRI funcionando muito bem, usava a CRI para captar, usa a CRI para captar hoje muito dinheiro no mercado imobiliário. Então, o que o agro fez? Vamos traduzir, vamos criar esse CRA, sendo que o CRI todo mundo utiliza, faz a securitização, vamos securitizar via CRA. Então, veio o CRA e também muito bem. Eu acho que no ano passado, se eu não me engano, foram 20 bilhões, alguma coisa assim, mas de bilhões nós estamos falando, só de securitização de emissão de CRA. Então, já tem um estoque aí de, acho que uns 50 bilhões de CRA no mercado brasileiro nos últimos anos. Então, você vê que esse aperfeiçoamento da legislação e dos títulos, sem dúvida alguma, traz mais investimentos, então aumenta a circulação, aumenta a competição, eu acho que isso é fundamental, você ter a competição tem o crédito oficial, mas você tem o crédito privado, você tem os fundos, você tem os bancos locais, tem os bancos internacionais. Então, eu acho que quando você tem um ambiente de competição, de abundância de players para tentar fazer o financiamento, isso é bom para todo mundo, porque você diminui a taxa de juros, e você cria aí uma forma de não ficar dependente ou na mão de uma única pessoa, de um único banco ou de um único país, vamos dizer assim. E aí, chegando um pouco mais nos dias atuais, essa nova lei, tem muitas pessoas, e acho que assim, muitos colegas criticam a lei, falam que, na verdade, essa lei do agro é uma lei de financiamento para os bancos privados e que isso só favoreceu a parte que vai conceder o crédito, o dinheiro, e não favorecer o produtor rural. Eu não tenho essa opinião, eu divirjo dessa opinião. Eu acho que essa nova lei, a lei do agro, ela favorece os dois lados. E nós não podemos ver o credor inimigo do devedor. Tem que acabar com essa questão de um é inimigo do outro. Nós temos que ver como uma única equipe, com um time único do agro brasileiro para desenvolver o agro brasileiro. Então, se por um lado realmente existem mecanismos novos que dão uma proteção especial ao credor, vamos dizer assim, ao financiador, por outro lado, a meu ver, também deu ferramentas para o devedor, ou vamos dizer melhor, o produtor rural ou a empresa do agronegócio, para negociar melhor. Então, para negociar melhor, utilizando cada vez mais a possibilidade econômica financeira e de produção do produtor ou da empresa, e também para exigir redução de taxa de juros. Então, eu acho que isso é fundamental. E eu lembro muito bem, na época de 2006, 2005, 2006 ou 2007, esses 3 anos, antes de chegar em 2008, na crise que eclodiu em julho, agosto, que foi do subprime americano. Eu lembro muito bem, nesses 3 anos antecedentes da crise de 2008, o número de fundos e bancos internacionais que aportavam recursos no Brasil. Era uma guerra para conseguir colocar o dinheiro no Brasil. Então, o que essa guerra fazia? Existia uma briga entre eles para reduzir taxa. Então, se um cara tinha um produtor, uma empresa tinha uma taxa 4% ao ano, olha isso, de um pré-pagamento de exportação, aí o outro falava, não, eu te dou a 3,5%. Então, é uma briga entre fundos e bancos, e uma briga que um pedia o penhor, o outro falava, eu não preciso do penhor, me dá o aval. A outra, mas eu quero uma alienação fiduciária. Não, eu pego sem alienação fiduciária. Então, nesses 3 anos que foram precedentes à crise de 2008, eu vivi isso daí. Então, eram 20, 30 operações financeiras por mês, e um brigando com o outro. Então, isso, trazendo aos dias atuais, com uma lei que possibilita investimento estrangeiro, a emissão de títulos com variação cambial, que possibilita aumento de competição, aumento do número de players internacionais que vêm para o Brasil, e te dá instrumento jurídico que pode gerar uma maior segurança jurídica, eu acho que isso é bom para todos. Então, é bom para o financiador e é bom para o produtor.
Agora é óbvio, né, Odara, a gente sempre comenta isso. O produtor rural e a empresa do agronegócio, ou empresa agrícola, precisa de um bom advogado, um bom assessor financeiro para negociar e para chegar num bom termo junto com o financiador. É óbvio, se o financiador chegar e pedir alienação fiduciária, pedir alienação fiduciária das cotas, pedir o aval, pedir tudo, ele vai querer o quanto mais melhor para ele. Por outro lado, bem assessorado, o produtor rural pode chegar e falar, não, a nova lei trouxe o patrimônio rural de afetação, se eu te der o patrimônio, constituir um patrimônio rural de afetação e te der esse patrimônio rural de afetação, você tem uma garantia muito grande, que se eu não pagar, eu, produtor rural, não adimplir a minha obrigação, você pega imediatamente o patrimônio rural de afetação. Então, por que eu vou te dar alienação fiduciária de mais do que um imóvel? Não, eu vou te dar o patrimônio rural de afetação. Então, esses novos mecanismos, e eu acho que aí eu vou voltar para você, Odara, para a gente ir passando um a um, ou falando sobre as novidades, eu acho que isso trouxe uma ferramenta e trouxe uma possibilidade para o produtor rural e para a empresa do agronegócio de poder negociar melhor. Tá? Então, acho que isso é fundamental. Então, feitas essas explicações gerais sobre a nova lei, sobre um pouco dos títulos, eu passo para você novamente a palavra, Odara, e aí você conduz, se você quer discutir as novidades da CPR, se você quer discutir as novidades do patrimônio rural de afetação, do CDA-WA, enfim, tem uma série de novidades aí que nós podemos discutir aqui nessa aula. Tá, eu fiz algumas observações aqui, Marco. Muito obrigada pela tua explicação aí, trazer essa visão para nós aí do grande agro, né? Que nem eu digo assim, na verdade, gente, muita gente se equivoca quando fala em agronegócio, advocacia do agro, só aquela advocacia que vai a campo. Não, a advocacia do agronegócio, ela acontece dentro de grandes escritórios, que é onde eles desenvolvem essas estratégias aí, de fato, de financiamento, de comercialização, utilização eficiente desses novos instrumentos financiadores aí. Então, esses grandes advogados de grandes centros também que vão nos ensinar muita coisa, e é por isso que a gente reuniu essas duas feras aqui hoje para trazer essa visão para nós. Considerando aqui os apontamentos que eu fiz sobre o crédito rural, gente, o oficial, a importância, então, de nós termos outros fornecedores de crédito, outros players trabalhando aí nesse mercado do agronegócio. O crédito oficial, ele não chega a atingir nem 1/3 dos produtores rurais, ele é insuficiente para atender a demanda do produtor rural. Não só como insuficiente, mas muitos estão afastados, tendo em vistas aquelas inúmeras discussões judiciais acerca dos encargos do mútuo rural, não ser encargos, ser aquelas operações descaracterizadas aí de crédito rural para crédito comercial. Isso levou com que muitos produtores hoje estejam afastados e inacessível a esse crédito oficial. Então, ele não atinge a todos. Quando a gente tem outros fornecedores de crédito e amplia, então, esses fornecedores, a gente aumenta o volume de concorrência no mercado. Aumentando o volume de concorrência, o que isso tende a fazer? Uma redução dos juros das operações. Então, quanto mais concorrentes eu tenho, é melhor para o agronegócio. Então, crédito oficial é sempre muito bem-vindo. O que o produtor precisa ter para trabalhar no crédito extraoficial? Segurança e gestão financeira. Coisas que até pouco tempo não se falava. E ainda se vê muito, gente. Infelizmente, a gente está evoluindo, está nesse agronegócio 4.0. Nós estamos trabalhando com essas operações aí digitais e o produtor a recém está buscando investir em gestão financeira. Outra questão que eu anotei aqui, que o crédito rural ele nem sempre é mais barato que o crédito extraoficial, principalmente porque ele nunca vem sozinho. A gente sabe que é amplamente utilizado aí pelas instituições financeiras a venda casada. E essa venda casada, ela aumenta o custo daquela operação. Então, um título de capitalização, um seguro de vida, tudo isso tem que ser somado lá no custo lá da tua operação. Às vezes, aquela operação que tinha lá no Plano Safra estabelecido um juro remuneratório de 7%, somado a todos esses outros encargos. E aqui no interior a gente chama assim, doutores,
os carrapatos que vêm junto no crédito rural, né? Esses outros agregados aí, a gente chega lá no final com taxas de juros e índices e vão incorporar essas operações aí em torno de 12, 13, 15%. E a cooperativa de crédito lá está oferecendo juros para o produtor rural em torno de 12%. E a gente já sabe que é só aqueles 12%. Então, essa análise dos financiadores de crédito ela é muito importante. Não utilizar sempre aquela cultura que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, no Paraná e Mato Grosso, que são os estados que eu mais transito aí, que eu acompanho o produtor de perto. Eu vejo que eles dizem assim, eu só vou na instituição A, porque sempre foi naquela que eu operei. Só que ele sempre se vincula aos encargos vinculados naquela cédula de crédito rural, ou naquela cédula de crédito bancário. E ali eles ficam ali nos juros, né? Os juros remuneratórios para mim conseguia 7,5. Lá a cooperativa queria 12. Só que, peraí, eu disse, tá, vamos analisar essa cédula junto. Daí a gente foi somando todos os demais encargos que tinham naquela cédula, ele estava em 13,5. Então, ir para o crédito extraoficial naquele momento era mais vantajoso para ele, então, conhecer esses diferentes fornecedores, esses diferentes players aí que estão atuando hoje nos financiamentos do agronegócio brasileiro é de suma importância até para se buscar uma economia financeira. E principalmente, né, como muito bem falado aqui, essa gestão financeira, ela vai trazer a segurança que hoje o produtor rural não tem em operar com essas novas estruturas de financiamento. Estruturas essas como um patrimônio de afetação, como uma CPR, até a CPR financeira eles se assustam, porque eles dizem assim, então eu vou ter que pagar em dinheiro, não é em produto, e agora, como eu faço com isso? Eu digo, não, gente, é a evolução do crédito rural, e ela é necessária. Então, falando em CPR, doutor Marcos Reis, eu gostaria a gente receber um material aí que está circulando aí nos grupos aí dos alunos, está circulando nos grupos da DV Agro também, um material seu da CPR. E lá, eu analisando material de alta qualidade, eu acho que é um material para o outro livro, tá? Só aquele material já daria um livro. Mas a questão da possibilidade da cobrança dos juros remuneratórios na CPR física e na CPR financeira. Eu vi ali que na comparação ali do conceito trazido pela matemática financeira, nós temos que a cobrança desses encargos, né, desses juros, ele se dá apenas quando a gente trabalha com dinheiro, né, com capital, e não com produto. Então, explica para nós um pouquinho, doutor, como isso se dá aí e quais são os argumentos que a gente pode utilizar na hora de trabalhar com uma CPR física e com a CPR de produto mesmo, que eu digo. A física e a financeira. Financeira. Tá. Bom, eu a vida toda trabalhei com crédito agro e ministrando cursos, você vai aprendendo, vai até que tinha tanta coisa que eu fui incentivado a escrever o meu primeiro livro. E as teorias, então, elas vinham, eu ficava pensando, sempre fui de buscar a raiz do conhecimento, né? A origem. Eu fui da geração que fez a transição da máquina de escrever para o computador. Então, eu peguei os dois. Era bastante jovem, mas eu peguei os dois. Então, os primeiros computadores, eu já trabalhava no Banco do Brasil, tive que aprender e tal. Então, eu sou da escola, posso me considerar das duas escolas, da antiga e da nova. Eu sou da escola de passagem. Mas eu não perdi isso que eu aprendi com meu pai, de buscar na origem, né? Então, quando eu estava pesquisando, eu falei assim, juro. Mas o que é juro? Né? A pessoa de juro, eu falei, deixa eu buscar o que significa juro. Quem são os papas dos juros? Eu falei assim, os economistas.
Então, juro é coisa de matemática financeira. Então, eu preciso buscar os professores de matemática financeira para entender o que é juro. Qual não foi a minha surpresa quando eu vi lá, juro é remuneração. Eu já tinha uma noção disso, que eu trabalhei no Banco do Brasil, né? Juro significa remuneração sobre o capital emprestado por um determinado tempo, né? Assim, quer dizer que então o juro serve para remunerar o capital. Bom, eu vou fazer o resumo, né? Porque nosso tempo é curto. Aí eu falei assim, mas pera um pouco, isso é coisa da cédula de crédito, isso é coisa de mútuo. Isso é, fazendo uma analogia, a gente chega no mútuo, vai dinheiro e volta dinheiro. E a cédula de produto? Né? Qual é o objeto da CPR? É produto. Uma é de crédito, o mútuo financeiro é o crédito, é o contrato que concede crédito. E a CPR? A CPR é produto. Então, ela não se assemelha ao mútuo, ela se assemelha mais ao contrato de compra e venda de produto. Né? Então, seria, buscando analogicamente, para mim, então não tem como aplicar juros sobre produto. A minha experiência me levou à conclusão de que o tempo passa, o produto ele segue a oscilação da lei da oferta e da procura, e as commodities todas são cotadas em moedas internacionais, normalmente dólar. O algodão é a Bolsa de Londres, o café é Nova York, a soja é Chicago, então ela já sofre oscilação da moeda. Você ainda colocar juros, eu falei, bom, o conceito de juro é diferente, é para outro tipo de operação. Assim, não sei se vai dar tempo de nós conversarmos, a cédula imobiliária rural, aí sim, é a CPR do dinheiro, né? Peraí, então, vamos colocar as coisas certas. Nós estamos aqui numa aula de direito e nós não podemos deixar a técnica de lado. Nós não podemos simplesmente falar assim, não, a ministra Tereza Cristina e o Bolsonaro querem que o Brasil vá para frente. Pera. Tem fundamento jurídico nisso? Não vamos fazer lambança. Né? Não vamos começar a fazer lambança aqui, aí vamos virar o direito de cabeça para baixo. Tem que ter fundamento. E foi então que eu concluí que juro é remuneração sobre capital. E produto não é capital. Por outro lado, eu sou favorável à aplicação porque tem o juro remuneratório e o juro moratório. Eu conheço cédula de produto rural financeira com juro remuneratório, tá? Os bancos usam. E eu acho que está errado. Mas a cédula agora é financeira. Não. A cédula de produto rural financeira, ela vai ser financeira só no dia da liquidação. Da emissão até a data da liquidação, ela é de produto. Só a forma de liquidação, na data da liquidação, é que vai, aspas, transformá-la em dinheiro, em financeira. Até lá é produto, então ela não deixou de ser produto. O objetivo dela é que o produtor rural se utilize da sua própria moeda que ele está acostumado, que é o produto. Quando ele vai arrendar uma terra, é quantas sacas de soja? Quando ele vai comprar um trator, assim, puxa vida, o café deverá estar em tanto, então eu vou precisar de quantas sacas para pagar esse trator? E assim por diante. A vida toda foi assim, continua sendo. O produtor rural brasileiro está altamente tecnificado, está produzindo muito bem, só que ele ainda falha no financeiro, está começando a entender que o financeiro mal cuidado tira todos aqueles percentuais mínimos que ele foi juntando na produção. Para ter um ganho superior, ele derruba em dias, até horas, com desajustes financeiros, como disse o Okumura, um desarranjo em razão de compliance e assim por diante. Pois bem, já os juros moratórios, estes eu entendo cabíveis na CPR, tanto física quanto financeira. Se for na física, não encontrou produto, ponto final, acabou, eu estou entrando para buscar 1.000 sacas desse produto, achei as 1.000 sacas, pronto, está satisfeita a obrigação. Né? Não encontrado o produto, converte-se, Código de Processo Civil, converte-se a execução para entrega de coisa
em execução por quantia, mais eventuais perdas e danos, e a partir do trânsito em julgado da decisão que homologou essa transição, nós temos um valor irrefutável em dinheiro. A partir daí, juro de mora e correção monetária. Mas, para isso, eu não preciso da lei para falar que pode. Porque os tribunais já imprimem correção monetária e juros de 1% ao mês. É a mesma coisa. Então, são juros de 1% ao mês, juros moratórios. Então, existe a diferença do conceito de juro moratório. Gente, eu estou falando meio rápido, por causa do tempo, tá? Porque é muito longo. E do remuneratório. E a multa? A multa também, eu escrevi nesse artigo, tá? Isso aí realmente é para o livro novo. Não é que dá um livro novo, já vai sair tudo na próxima edição, viu, Dara? Eu já estou trabalhando nela. Mas aí, a multa também, ela pode ser compensatória ou moratória. Cláusula penal compensatória ou moratória. A turma coloca assim, vai-se de cláusula penal não compensatória de... Peraí. Se a cláusula penal, ela já é compensatória. Caso contrário, é multa pela mora, é multa moratória. Enfim, vocês pegam o artigo, quem não tiver, pega a Codara, ou entra em contato comigo, passa, tá? Mas eu sou favorável a uma compensação em razão justamente das oscilações, porque a trade, o exportador, o comprador desse produto, vamos assim dizer, ele fechou para exportar, então ele vai arcar com esse prejuízo? Também não está certo, tá? Aí eu sou favorável a uma multa em patamares superiores aos 2%, aos 10%. A multa de 25%, multa de 30%, que não é moratória. Sou favorável, inclusive, à acumulação das duas multas. Uma é do Código Civil, para compensar, ela substitui as perdas e danos. Substitui as perdas e danos. Não se discute qual o valor das perdas e danos. Ela já vem previamente estipulada, 25%. Se for menos, é 25%. Se for mais e não houver cláusula, porque tem um artigo do Código que diz o seguinte, se as partes combinarem, pode ser os 25, 20, enfim, estou dando um exemplo de 25. E se ultrapassar, mais essa diferença. E tem um artigo do Código que diz isso, desde que esteja pactuado, né? E a multa moratória, esta sim é uma cláusula penal. Penal vem de penalização, tá? Esta é para penalizar, é para que o devedor evite, passe aquela vontade, ele não fique assim, com aquela vontade de não pagar. Isso eu estou falando não é o devedor do agro. Por acaso nós estamos falando de agro aqui, mas isso é qualquer devedor do país. Isso é Código Civil, isso é geral, tá? Então, nesse artigo, Odara, eu trago isso, não muda para mim na nova lei do agro, tá? Eu acho que o legislador não andou bem na lei do agro, porque eu já tinha escrito sobre isso, tá? Já tinha, inclusive, publicado sobre isso num outro livro de coautoria, que é o Direito do Agronegócio. Aqui, ó. Direito do Agronegócio. Nesse aqui, ó, eu já havia publicado essa tese, essa teoria, tá? Só para abrir um parênteses aqui, aproveitando que eu estou estudando, eu estou em casa, né? E estou trabalhando na próxima edição do livro. Você vê que está saindo alguns diversos artigos. Eu queria mostrar para vocês, eu nunca mostrei isso aqui para ninguém, mas esse livro aqui eu achei um sebo, tá? Olha, não tem nem escrito na capa. Isso aqui é uma raridade, pessoal. Isso aqui é uma raridade. Chama Penhor Rural. Esse cara é Camilo Nogueira da Gama. Ele comenta a Lei 492 de 37, artigo por artigo. Então, se tem alguém que começou, o Komura, a escrever sobre garantias, sobre títulos de crédito, foi esse sujeito aqui, em 1940. Aqui, 1948, Rio de Janeiro, 1948. Deixa eu ver. É um clássico. Então, super clássico. Esse é o livro. Esse quase ninguém tem, mas esse aqui é o livro. É aqui que tudo começou. Eu ainda vou pegar e vou tirar daqui e vou modernizar tudo que esse cara... Eu não conheço ele, provavelmente já falecido, né? Mas vou trazer tudo que veio, porque é aqui que começou tudo.
A lei do penhor é de 37. Esta edição é de 48. Esse cara deve ter escrito mais ou menos em 1945, 43, por aí, né? Mas é muito bom o livro, pessoal, muito interessante. Preciso talvez até digitalizar, porque isso não existe mais. Não tem. Não existe. Não existe, doutor. Então, resumidamente aqui, só para retomar as dúvidas que o pessoal deixou, em CPR de produto, não a CPR financeira, então, não caberia os juros remuneratórios, haja vista que juros é uma forma de remuneração de capital e não de produto. Isso, doutor. Tanto na financeira também. Porque a financeira não deixou de ser cédula de produto. Só na data do vencimento que ele tem a opção de pagar em a forma de liquidação é que muda na data do vencimento. Ao invés de entregar produto, pega a cotação do dia ou a cotação combinada, faz a conversão em dinheiro e vai lá e deposita o valor do dinheiro, mas só na data. Então não deixou de ser produto. Não deixou de ser produto. Inclusive, doutor, naqueles contratos de compra e venda de produto, daí é contrato, daí não é cédula, tá? Nesses contratos de compra e venda de produtos, tá? O objeto principal do contrato é um produto, não é? Não é a mesma coisa, porque não é um produto. Então, não caberia juros remuneratórios. Caberia, sim, pessoal, juros de mora após a data, então, do vencimento, né, doutor? Quando ele se transformar numa execução lá de quantia certa. Agora, juros remuneratórios. Aí vem a pergunta, mas como é que vai fazer? E o credor, isso, aquilo? Trabalha melhor. Construi um outro sistema financeiro, operacional, estrutural, né, Okamura? E trabalha melhor o título. Não, e hoje, como você falou, Marcos, hoje tem a cédula imobiliária rural, a CIR. A CIR, ela não é vinculada a produto, ela é pagamento de dinheiro. Então, na CIR, eu acho que não tem dúvida que aí os juros remuneratórios podem ser outro título. A CIR, na verdade, é uma nota promissória, entendeu? Passa disso. Só que tem os requisitos da CIR, da própria CIR. Só pode ser emitida pelo proprietário do imóvel rural. Então tem toda a modelagem da CIR, né? E lastreada aí com uma garantia do imóvel, né? Então ela vem com a garantia lá do imóvel e vem com a possibilidade, então, de cobrança dos encargos remuneratórios aí durante. Então, essa vai trazer mais segurança e também a gente já consegue ter ideia daquilo que eu estou emprestando, porque de fato é dinheiro, e o quanto eu pretendo receber no final. Mas quando a gente fala em CPR, eu não estou emprestando dinheiro, né? O objeto da ação lá, o objeto da CPR é um produto. Então, não tem por que falar em juros que ele não vai... Porque assim, na cédula, na CPR de produto, o que vai remunerar aquela cédula? É a própria oscilação do mercado, a oscilação cambiária, as oscilações de preço. Então, ele já sofre essa remuneração. Exigir que fosse uma remuneração, que tivesse juros remuneratórios, seria exigir duas formas de remuneração no mesmo título. Então, seria incabível. Daí, nesse caso, seria um enriquecimento, né, sem causa aí por parte do credor. Eu acho que a gente tem muito assunto, foi muito rico. Essa é novinha, viu? Esse é um de fogo no mercado, viu, Dara? Viu, Komura? Esse eu fiz para meter fogo no mercado. Eu quero... Não, e sabe que eu já estou usando elas aqui, né? Essa teoria aqui no... Eu também tenho formação lá no Banco do Brasil em administração e fiz matemática financeira. Então, esses temas aí me dão uma certa alegria quando eu identifico uma coisa assim diferente. Vamos lá. Se precisar citar alguma obra publicada, cita essa aqui. Viu? Excelente. Mas, doutor, acha que eu já não cito? Doutor Marcos Okamura, aqui só para trazer para nós, mais para finalizar aí, gente, eu sei que o pessoal está amando, está dizendo excelente, ótimas palestras, muito obrigada, nós vamos repetir, mas o Okamura vai falar para nós aqui um pouquinho do seguro, né? Que eu sempre digo assim, o Brasil tem que atrair mais empresas seguradoras aí para fazer essa gestão de produção, essa gestão de risco à produção mais eficiente. Isso isso reflete lá na diminuição do custo, né, para o produtor. Então, assim, lá nos Estados Unidos, eles trabalham
acho que é quase 100% com seguro agrícolas aí, né, Marcos? Isso. O seguro agrícola é fundamental para o desenvolvimento, para o crescimento, para a segurança do mercado do agronegócio, financeiro, de produção. E, infelizmente, no Brasil ele é muito pequeno e não tem, na verdade, um seguro amplo e que você consiga atingir em todas as etapas da produção, da comercialização. E isso é um negócio, um ponto que precisa ser trabalhado, precisa ser melhorado, com trazer as seguradoras, ou até as próprias seguradoras que já estão no Brasil, elas podem tentar começar a discutir essa forma de seguro rural. Tem algumas poucas empresas que fazem, mas o seguro ele tem um problema, o seguro ele tem aquela regulamentação própria, então o seguro depende de uma discussão jurídica e discussão entre todos os que atuam no ambiente de seguro, junto com as entidades que aprovam ou não as políticas do seguro. Mas eu acho que o Brasil já perdeu tempo, eu acho que o Brasil está muito atrás do que é a realidade aqui nos Estados Unidos, por exemplo, que o seguro rural é fácil, acessível, barato, entendeu? E então, assim, o mercado circula muito bem, a coisa anda, vamos dizer assim. Agora, no Brasil, nós temos ainda tem uma questão muito importante relacionada ao seguro, que é já entrando num tema interessante também, que pode ser uma outra oportunidade, muitas pessoas se esquecem que a CPR tem um artigo específico, que se eu não me engano é o artigo 16, que diz que o produtor, o emitente, não pode alegar caso fortuito força maior, para não cumprir sua obrigação. Então, isso é uma disposição muito forte da lei que tem que tomar cuidado, porque se acontece algum problema de caso fortuito força maior, ele não vai poder falar, aconteceu esse problema aqui, eu não vou entregar, aconteceu a Covid, eu não vou entregar, você entendeu? Então, entra numa problemática muito grande. E onde que poderia ser suprida essa problemática? Através do seguro. Então, feito um seguro que tivesse valor acessível, que tivesse como cobrir realmente o que o produtor precisa, porque existem alguns seguros que você olha, não cobre nada, não tem problemas e tem e quando você acha que está cobrindo algum problema que você possa ter, na hora do sinistro, a seguradora nega o sinistro. E aí você vai entrar na justiça para brigar. Então, assim, é uma questão, a meu ver, é um dos pontos principais de que precisa ser trabalhado e modificado para a melhoria do agronegócio, do sistema do agronegócio como um todo. O seguro brasileiro, o seguro rural brasileiro, a meu ver, é inexistente, é muito ruim, é muito fora da realidade, e isso, com certeza, precisa ser melhorado, precisa ser trabalhado. Eu não sei se já existem frentes nas seguradoras, ou enfim, eu sei que existem vários colegas, né? Um colega nosso, um amigo meu, que é o Rafael Molinari. Rafael Molinari trabalhou comigo, hoje ele está como gerente jurídico da COFCO, daquela maior empresa de alimentos da China, né? E ele defende muito, ele tem batido muito nessa tecla de que o seguro rural é fundamental. Então, nós temos aí os atuantes que no agro, né, Odara, você também fala muito da questão do seguro rural. Eu acho que esse ponto precisa ser melhor conversado, precisa ser melhor estudado e precisa ter mudança imediata no Brasil. Eu acho que uma mudança de patamar o dia que nós conseguirmos implantar um seguro rural correto e eficiente para o agronegócio brasileiro. Exatamente, doutor. Na verdade, é o nosso principal mitigador de risco de produção, né? Que nós temos hoje disponível ali. Infelizmente, as seguradoras, elas estão vindo para o Brasil, essas outras empresas, e eu acredito que quando a gente atrair mais empresas aqui, fornecedoras de seguros agrícolas, também tende a reduzir o preço desse produto aí. E principalmente agora com essa subvenção que praticamente dobrou nesse plano safra aí, relacionado já buscando a mitigar riscos para o agronegócio brasileiro e tornar ele mais atrativo, nós também tivemos somado a isso a recente informação de que o risco Brasil, né, diminuiu. Não sei se vocês acompanharam isso hoje, né, essa informação de que a nota do Brasil relacionada ao risco de operar com o Brasil, ela diminuiu e graças a Deus nós estamos retomando mais esse avanço para o nosso agronegócio. Então, gente, agradecendo mais uma vez, sem palavras para estar com vocês nessa tarde aí. Com certeza que os alunos amaram, já estão pedindo a segunda edição, falam nos livros, os livros nós vamos aí garantir esse sorteio para vocês, fiquem entre todos que estão participando
aqui nesse superalão vão estar concorrendo aí, e já fica aqui um convite, né, para os professores para uma segunda edição, e principalmente de um evento que nós queremos fazer mais para o final do ano aí, aqui em Gramado, no Rio Grande do Sul, um super evento relacionado a crédito rural. Já fica o convite para esses estimados mestres aí, professores e amigos. Venham para o Rio Grande do Sul, vamos lá comer um fundi, tomar um vinho gostoso e falar sobre crédito rural aí. Com prazer, viu, Dara? Vamos trazer o Okumura. O Okumura, mas como é que você está fazendo com essa pandemia aí, Okumura? Você está ficando aí, né? Mais quieto? Eu estou aqui e tinha 2 idas ao Brasil que cancelaram os voos e eu não consegui, mas também cancelaram as audiências. Tinha 2 audiências de arbitragem no Brasil, 2 questões relacionadas ao agronegócio, e aí cancelaram, eu não fui. Mas agora consegui um voo, na verdade eu estou indo para o Brasil no dia segunda-feira agora. Consegui um voo da Latam, eu vou ao Brasil e vou ficar um tempo no Brasil, em São Paulo principalmente. Não sei se eu vou conseguir ir para Uberlândia ou ir para o Sul, enfim. Eu acho que vai ser um pouco mais difícil nessa época agora, mas assim que melhorar nós vamos sim. Vamos dar Gramado, imagina. Estou dentro, não sei nem que dia não, estou dentro. Não, mas isso tudo vai ser formalizado para vocês, deixa acalmar aí, eu já vou final de semana lá para dar uma olhada, ver se está tudo certo, para poder então estender as datas para vocês aí, assim que liberar os eventos abertos ao público. Mas final de semana agora eu vou lá para ver se os vinhos continuam bons, para ver se o atendimento está bom, para garantir, quando vocês chegarem aqui no Rio Grande do Sul, serem muito bem recepcionados. Então, muito obrigada, professores. Mais uma vez, obrigada a presença de todos os alunos aí, e com certeza, já respondendo aqui as dúvidas de vocês, nós vamos promover uma segunda edição, aí tem muito assunto, muito tema. Aguardamos aí, ansiosos, as segundas edições aí dos livros, as atualizações de ambos. E, gente, só mais uma vez, para fazer um merchan a favor aí dos meus mestres, né? Se me permitam, eu tenho que mostrar, porque eu estudo com eles, e vocês vivem me perguntando que livros eu uso. Então, esse aqui é o do crédito rural, e esse aqui é de arbitragem do agronegócio, onde o Dr. Marcos faz uma abordagem sobre os títulos de crédito e a utilização, então, de cláusulas de arbitragem nesses títulos de crédito. Recomendo, e, mais uma vez, muito obrigado, um bom descanso para todos vocês nesse restinho de sábado. Obrigado, Dara. Obrigado, Xará. Um abraço. Obrigado a todos os alunos e a todos que prestigiaram, que nos ouviram aí nesse debate, onde a gente sempre aprende. É um prazer, eu adoro. Estou sempre à disposição de vocês, viu? Um abração, Marcos, abração, Dara, abração a todos e até a próxima. Até a próxima, gente. Obrigada.